Aleluia, bom dia, glória a Deus por esse dia, por essa manhã maravilhosa. E hoje nós vamos ler 2 Coríntios, verso 7. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento e remorso. Então vamos lá, começando a leitura de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim, Paulo dizendo, escrevendo aos Coríntios: Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer quanto para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, luta com os de fora e muito medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora eu estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta. Embora vocês tenham ficado tristes por causa dela, quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora eu estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Aleluia. Aqui, a tristeza, segundo Deus, a tristeza que ela é usada por Deus, a genuína tristeza gerada pelo arrependimento quanto ao pecado cometido, ela leva a pessoa a uma mudança de mentalidade e uma reconciliação com Deus. Como o termo arrependimento significa voltar-se para Deus, que é o Salvador, o arrependimento ele resulta em libertação espiritual e salvação. Infelizmente, o tipo de tristeza que o mundo gera opera o quê? A morte. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso, A palavra de Deus, ela nos confronta, ela revela os mais profundos pensamentos. E então entramos no processo de arrependimento, porque o Espírito Santo ele começa a nos convencer, a nos mostrar por que erramos, ele vai nos levando a esse arrependimento. E o arrependimento ele nunca é prejudicial. O arrependimento ele vai produzir uma indisposição, a pessoa vai ficar batida, sem ânimo, pode provocar até um isolamento temporário, a pessoa vai querer ficar assim sozinha, vai ficar chorona, dependendo do grau da ofensa que ela cometeu. O arrependimento, dependendo do arrependimento, ela vai ficar ali chorando. E depois de tudo isso, ela vai começar o quê? A mudar o comportamento dela. Então, o arrependimento que vem de Deus, ele não leva à autodestruição, à autopunição, mas ele leva a uma vontade de mudança. A pessoa fica, eu tenho que mudar, eu não quero mais ser assim, Então, mas a tristeza, em contrapartida, nós temos aqui a tristeza do mundo, ela leva o quê? Ao remorso. E o remorso gera os mesmos sentimentos iniciais do arrependimento. A pessoa vai ficar triste, abatida, vai ficar um tempo isolada, só que ela não vai sair desse ciclo de culpa. Esse ciclo de culpa que a pessoa entra, ele só é saciada quando essa pessoa ela desconta a frustração nela mesma, por meio do processo de quê? De autopunição. Então tem pessoas que se cortam, tem pessoas que se suicidam. Então o remorso ele vai trazer o quê? Uma autopunição.
Por isso que nós cristãos, que temos sido curados pela palavra de Deus, nós precisamos levar essa palavra que é vida para outras pessoas, porque só a palavra de Deus tem o poder de gerar no ser humano o verdadeiro arrependimento. Tudo que é dito fora da Bíblia é vazio, é morto. A palavra de Deus gera vida dentro de nós. Ela é a cura para os aflitos de espírito, angustiadas. As pessoas estão angustiadas, estão tristes. Só a palavra de Deus consegue tirar a pessoa do estado de remorso. A pessoa fala, por que eu traí minha esposa? Por que eu fiz isso? Porque ela está ali no remorso. Ela está naquela tristeza inicial, mas ela não vai mudar. Então, muitas vezes a pessoa começa a se punir. Mas quando ela entende, quando o Espírito Santo vem, e traz ali, quando Deus usa aquela tristeza, ele traz o quê? O arrependimento. Ele gera em nós uma vontade de mudança. Amém? Lá em 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura-te apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós, cristãos, que nós conhecemos a verdade, que nós temos acesso a essa verdade, nós precisamos falar, porque o mundo só vai mudar quando ouvir a palavra de Deus. O arrependimento só vai vir quando as pessoas ouvirem a palavra de Deus. E nós também, que já conhecemos, nós temos que ler todos os dias essa palavra. Porque a mudança no comportamento, muitas vezes, não é simples. É um desafio na vida de todos. É um hábito. E hábitos são construções que demora, Construções demoradas, porque tem a ver com o processo de repetição. Então você vai reorganizar a sua mente através da palavra de Deus. Vai começar a ter a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios 2,16 diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E como que a gente consegue ter a mente de Cristo? Através da palavra. Quando você começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele começa a revelar para nós a mente de Cristo. Então nós passamos a ter a mente de Cristo. E aí essa mentalidade vai gerar em nós o que? Arrependimento. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo possui sua mente em harmonia com a mente de Deus. Lá no verso... vamos começar continuar lendo aqui o versículo 11 de 2 Coríntios capítulo 7, que diz assim, vamos prosseguir na leitura. Vocês suportaram, Paulo continua falando, vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus e vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Paulo aqui ele está falando... Quem tem acompanhado a leitura de Coríntios, porque a Bíblia ela não é para ser lida isoladamente, capítulos, versículos, é preciso você ter um entendimento todo. Então, Paulo aqui ele está falando que aconteceu lá na igreja de Corinto. O que aconteceu? Tinha um homem que estava cometendo incesto e a igreja estava aceitando aquilo. Entendeu? Tava fazendo vista grossa, já tava virando uma coisa normal. E Paulo, ele vem, ele fala, tá errado. Ele começa a falar, afasta esse homem. Só que, muitas vezes, para você tomar uma atitude de você afastar uma pessoa, é muito difícil. Não é fácil, mas quando Deus fala que a gente tem que fazer, que a gente tem que tomar atitude, muitas vezes tem que tomar atitude dentro da nossa casa, muitas vezes você não vê Eli sabia que tinha que consertar, o profeta Eli sabia que tinha que consertar o sacerdote, o sacerdote Eli, ele tinha que consertar a vida dos filhos dele. Os filhos de Eli faziam tudo de errado na casa de Deus, mas Eli fazia vista grossa. Então muitas vezes você tem que tomar uma atitude, não é fácil, mas a palavra de Deus diz, tome,
Faça, obedeça, corrija seus filhos, fale não e vai falando. Tantas coisas que Deus vai nos ensinando e a gente tem que botar em prática. Mas muitas vezes botar em prática é difícil. Nós temos obedecer não é fácil. Né? Então aqui Paulo está citando, aqui falando para eles, né, que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, porque não era a igreja de Corinto, ela estava toda em pecado, com orgulho, com soberba. Então quando a gente está andando em pecado, para você corrigir é difícil. Por que muitas vezes pais não conseguem corrigir os filhos? Porque eles também precisam de conserto na vida deles. Porque eles têm uma mentalidade, muitas vezes, errada, que precisa ser mudada. Ah, mas eu não tenho força para corrigir os meus filhos. Ah, eu tenho pé. Mas por que isso? Então, o pai tem que ser tratado. Existe algo na vida do pai que precisa ser tratado. Existem sentimentos pecaminosos na vida daquele pai. A falta de entendimento da palavra precisa ser tratada. A incredulidade daquele pai precisa ser tratado. Conhecer a Deus, né? A pessoa precisa conhecer a Deus de verdade. Então Paulo fez isso com os coríntios. Ele tratou a igreja para que a igreja tratasse dos seus pecados, dos pecados dos seus membros. E houve um arrependimento geral na igreja, uma comoção geral. Não foi fácil, porque a igreja de Corinto é uma igreja difícil. Pessoas, né, por causa da cultura grega, romana que estava ali. Perdão. Então, é uma igreja com dificuldade mesmo de obedecer, com dificuldade de seguir doutrinas, mulheres muito difíceis, né? Então, não foi fácil. Mas Paulo aqui está manifestando a alegria dele por ver que Tito fala isso, não fala, Paulo, tá tudo certo. O povo se consertou, o negócio tá bênção lá. Bênção pura, bênção de Deus. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo, né? Possui sua mente em harmonia com a mente de Deus. Aleluia. A obediência, gente. Como a gente viu, obediência é a forma que temos para glorificar a Deus. Vamos continuar lendo aqui. Eu acho que eu parei no verso 15. Verso 13, verso 14. E havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito, estou lendo verso 14, temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Então, a obediência, gente, ela é a forma que nós temos de glorificar a Deus. Haverá castigo sobre nós por causa da desobediência a Deus. Lá em Ezequiel 33, do 11 ao 16, diz assim. Eu vou ler porque é muito importante. Olha só o que Deus fala para Israel. Ezequiel 33, 11. Diga-lhes, né, assim diz o Senhor, diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Deus não se alegra com a morte do pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Então, quando a gente vê, né, que pessoas morrendo aí, Deus não se alegra não, a gente não se alegre também não. Às vezes a gente vê um bandido morrendo, bandido bom, né, bandido morto. Não se alegra com a morte do pecador, porque Deus não se alegra. A gente se alegra com Deus, a gente se entristece com Deus também. Né? O que entristece Deus nos entristece, o que alegra Deus nos alegra. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Quando o homem correto peca, né, começa a pecar, o bem que ele fez não salvará. Ele está falando que, né, a pessoa estava pecando. Era uma pessoa correta, uma pessoa boa. Começou a fazer o que é errado. O que ela fez lá atrás de bom, né? A pessoa achando assim, não, Deus vai entender, né? Porque eu sempre fui correto, Deus vai entender esse pecadinho aqui, ó. Deus está falando aqui que não. Que quando o homem correto pecar, o bem que ele fez não salvará. E se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Então Deus está falando, a pessoa era correta, era um homem de Deus, pecou. Gente, isso é muito errado, é muito complicado. Não tem essa assim, mas né, eu tenho um currículo com Deus vai entender. Tem isso não. Se eu prometer dar a vida, continuando aqui, se eu prometer dar a vida a um homem correto e se ele começar a pecar porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que ele praticou. Gente, o Senhor está falando isso. Vamos lá, vamos continuar a leitura de Ezequiel. Ele morrerá por causa dos seus
pecados. Se eu avisar, o Senhor está falando, se eu avisar um homem mau, dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, verso 16, eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. Olha, gente, aqui nesse texto está muito claro, mais claro do que só a luz do sol, né? Está muito claro como o Senhor trata conosco. Se antes andávamos em obediência e começamos a pecar achando que Deus vai entender, que Deus vai nos perdoar, gente, porque temos, né? Porque nós temos um histórico de boas obras, isso é uma mentira diabólica, isso é mentira do diabo. Ai, peca só hoje, Deus vai entender. Temos que obedecer em todo tempo. Se morremos em pecado, não haverá salvação. Deus fala que Ele não vai se lembrar das coisas boas que você fez, não. Então, nós temos que obedecer todo dia. Em contrapartida, se um homem, né, que andava em pecado, né, se arrepender e começar a obedecer a Deus, aí o Senhor concede perdão. E com o perdão, se essa pessoa agradar a Deus, né, continuar agradando ao Senhor, o Senhor dará bênção sem medida. Lá em Salmos 37, para finalizar, né, antes que esse áudio fique enorme, só para a gente terminar, lá em Salmos 37, no verso 3 ao 6, diz assim... Perdão, gente, de novo. Lá em Salmo 37, no verso 37, verso 3, diz assim: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Em outras versões, agrada-te do Senhor, e Ele dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Aleluia! Então, gente, nós temos que andar em obediência. Andar em obediência e ler a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trazer para nós o verdadeiro arrependimento. Sem a palavra de Deus, a gente anda de remorso em remorso, de remorso em remorso. Mas com a palavra de Deus, a cura, a libertação, a restauração. Por isso que nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias ainda é muito pouco. Né? 24 horas é muito pouco. Você tem que estar ali com a mente, Senhor. Abre a Bíblia, gente. Leia a Bíblia. Abra a Bíblia, leia. Eu vou ficar repetindo aqui para ver se entra na cabeça de todo mundo. Porque isso é muito importante. É isso que vai trazer salvação para as nossas vidas. É a leitura da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai nos convencer. A Bíblia diz que é ele que faz isso. É o Espírito Santo que nos convence de toda a injustiça, de todo pecado. É ele que traz em nós o verdadeiro arrependimento. Então nós precisamos ali estar lutando, porque é dia após dia. Não tem essa história de uma vez salvo para sempre. Não, gente, isso é mentira. Salvação tem que ser conquistada todos os dias. Ontem você leu a palavra. Se hoje você não lê, o pecado começa a vir, te sujar igual banho, né? Que a gente toma todo dia. Isso é bem clichê, né? Todo mundo fala, não, tem que tomar banho todo dia, né? Assim é com a palavra de Deus. E é verdade. Todos os dias você não come todos os dias, você não toma banho todos os dias. Pois você tem que ler a palavra, é um hábito, todos os dias, porque o comportamento, ele é um hábito, o novo comportamento, ele vai sendo gerado com o hábito da leitura da palavra de Deus e com a oração. Aí você vai mudando, muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, muda um tiquinho aqui, até a gente chegar na glória, até o Senhor nos chamar e falar assim, fulano, Marcela, pode vir porque você tá pronta. Chegou essa hora, minha filha, vambora. Então é isso, gente. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesse dia, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo entendimento, Senhor. Muito obrigado porque mais um dia o Senhor tem tido misericórdia de nós. Senhor, que essa palavra alcance os corações, que essa palavra alcance as mentes, Senhor, os corações, e que haja um verdadeiro arrependimento na vida de todos, Senhor, que ouvirem essa palavra, Pai. Alcança cada um, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Senhor, venha nos dar uma mente transformada, Senhor. Entregamos a Ti todos os nossos pecados, Senhor. Nós queremos verdadeiramente uma mudança, Senhor. Muda a nossa mente, muda o nosso coração. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Nós precisamos desesperadamente, Espírito Santo, da Tua ajuda. Nós precisamos, Espírito Santo, porque sem a Tua ajuda não tem condição. Não tem condição. Senhor Jesus, muito obrigado
pela tua morte, muito obrigado pela tua ressurreição, muito obrigado pelo presente da salvação. Eu te agradeço, Jesus, muito obrigado, Senhor. E nos dê um bom dia, Pai. Fica conosco, fica com cada um que está ouvindo essa palavra. Graças te dou por tudo, Jesus. Tu és maravilhoso, nós chamamos, Jesus. Muito obrigada. Aleluia. Que o Senhor dê um dia abençoado para vocês e que essa palavra continue ecoando aí no coração de vocês, amém? Fiquem na paz, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Beijo, tchau, tchau, até amanhã, até a próxima.